Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vou compartilhar aqui com vocês mais uma aula. Hoje, o tema de direito constitucional, tratando pontos centrais aí do edital do seu concurso, de modo a facilitar a sua vida na hora de marcar uma questão, ok? Vamos seguir aqui com alguns conceitos e digo já desde logo que esse resumo e a aula foram realizados aqui de acordo com a bibliografia indicada. Ora, de acordo com a Flávia Bahia, aí o livro da Flávia Bahia, indicado no edital para o QA, e também o livro do Pedro Lenza. Ambos os livros eu deixei uma cópia separada para vocês aí no Classroom. Então vocês têm acesso ao material didático que eu deixei lá, inclusive a esses resumos também estão lá, juntamente com os exercícios e a correção dos exercícios. Hoje vou deixar aqui para você uma aula sobre conceito de constituição, objeto, objetivo, a natureza do poder constituinte, a teoria do poder constituinte, titularidade do poder constituinte. Aqui nesse resumo, vou falar também sobre a concepção clássica que a Constituição tem, falar aqui basicamente de três concepções, as mais badaladas, já que são quatro alternativas para você na prova. Se você souber três das concepções, a que não for, você também vai saber marcar. Então, essa é uma estratégia que eu fiz aqui, entendeu? Se fossem quatro, cinco alternativas, A, B, C, D, E, que não é o caso, está no edital lá, A, B, C, D, e normalmente tem sido assim, todas as provas da Polícia Militar são quatro alternativas, então eu botei só três aqui concepções de Constituição, tá? As concepções clássicas são as mais cobradas, concepção sociológica, concepção política e concepção jurídica da Constituição. Vou falar aqui sobre os principais pontos. Com isso aqui, você mata qualquer questão a respeito dessas concepções aqui. Você pode ficar tranquilo que esse aqui é o filé do filé para você chegar na prova arrebentando. E ainda tem um outro resumo aqui que eu também vou comentar com vocês. Então, seguindo aqui o nosso conteúdo e avançando no nosso edital, a partir do ponto 1, que trabalha conceito, objetivos e objeto, de acordo com a Flávia Bahia, a autora diz assim: o conceito de Constituição para ela, e aí eu vou ditar aqui para você com qual intuito. Eu vou explicar também, mas eu quero ditar também para que você, que não tem tempo de estudar, consiga ouvir ou no telefone, através do telefone celular, com um fone de ouvido, enquanto estiver fazendo outra coisa, ou quando estiver fazendo mais de uma coisa, dirigindo, indo, voltando do trabalho, alguma coisa nesse sentido para facilitar a sua vida. Então a gente está aqui de maneira que você tenha conteúdo de qualidade, acessível em qualquer lugar, ou na ida e vinda do trabalho, ou nos afazeres domésticos, vai lavar uma louça, bota lá o telefone celular com o vídeo rodando e você ouvindo e prestando atenção no que está acontecendo, beleza? Então esse é o intuito para facilitar a sua vida. Além disso, os resumos também estão disponíveis e você vai poder imprimir até já ele colorido para facilitar, para memorizar melhor essa memória visual, memória auditiva, e se você puder transcrever também, vai ser o ideal, juntamente com os exercícios, que aí você vai fixando a matéria e os pontos vão progredindo dia após dia, de acordo com o que eu já tenho orientado vocês. Dito isso, vamos em frente. O conceito de Constituição é aquele, é, é, é de, tem um errinho aqui, né? É daquele, ele é um dos ramos do direito público. Na verdade, o conceito de Constituição a autora fala que é aquele que trata de um dos ramos do direito público, que se diferencia dos demais pela natureza do seu objeto e pelos princípios
peculiares que o informam. Destaca-se como eixo fundamental do ordenamento jurídico, pois se relaciona diretamente com a organização e o funcionamento do Estado, com a articulação dos elementos básicos do mesmo e com o estabelecimento das bases da estrutura política. Aponta, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais de um país. Aí na prova cai assim para você. Dentro do conceito da Constituição, eu posso dizer que é uma norma que interpreta, sistematiza os princípios e normas fundamentais de um país? Certo, verdadeiro. Posso dizer que é um eixo fundamental do ordenamento jurídico? Certo, verdadeiro. A sua natureza e seu objeto, e pelos princípios particulares que o informam, diferenciam das demais normas do direito como um todo? Certo, porque a Constituição é que irradia todo o ordenamento jurídico. É a partir da Constituição que todo o ordenamento jurídico é desenvolvido, ok? Então, conceito de Constituição para Flávia Bahia. Ramos de direito público. É um dos ramos do direito público que se diferencia dos demais pela natureza do seu objeto e pelos princípios peculiares que o informam. Destaca-se como um eixo fundamental do ordenamento jurídico, pois se relaciona diretamente com a organização e funcionamento do Estado, com a articulação dos elementos básicos do mesmo, ou seja, do Estado, e com o estabelecimento das bases da estrutura política. Aponta, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais de um país. A Constituição trabalha com a organização do Estado, com direitos fundamentais e direitos políticos. Ela estrutura o Estado, trabalha com normas estruturantes do Estado, com normas de organização desse Estado e com normas que garantam direitos fundamentais aos indivíduos que vão compor esse Estado. Ok? Se você tiver essa noção, você está inserido no contexto de uma Constituição, de elementos fundamentais de uma Constituição. Ok? O objetivo é estabelecer a estrutura do Estado, a organização do seu órgão, de seus órgãos, o modo de aquisição e exercício do poder, os limites de sua atuação, assim como assegurar direitos e garantias fundamentais, fixar o regime político e disciplinar os fins socioeconômicos do país. Esse é o objetivo. É estabelecer a estrutura do Estado, a organização dos seus órgãos, o modo de aquisição e exercício do poder, os limites de sua atuação, assim como assegurar direitos e garantias fundamentais, fixar o regime político e disciplinar os fins socioeconômicos do país. Esse é o objetivo da Constituição. Esses são elementares, né, da Constituição, conceitos elementares. O objeto, o que trabalha, o objeto da Constituição, o principal é o estudo sistematizado das Constituições. O direito constitucional, qual o objeto do direito constitucional? O principal é o estudo sistematizado das Constituições, as quais revelam a maneira mais peculiar de ser dos Estados. É a disciplina essencial e se relaciona com os demais ramos do direito. Entenderam? Esse é o objeto dentro do estudo da Constituição. É você sistematizar as Constituições, você entender os ramos os ordenamentos jurídicos a partir de suas Constituições de maneira comparada. Disciplina essencial se relaciona com os demais ramos do direito. É a Constituição. Se relaciona, na verdade, ela irradia principiologicamente todo o ordenamento jurídico. E aí, aqui é o filé, né? O filé do filé. A teoria do poder constituinte. Poder constituinte, a natureza do poder constituinte. Qual a natureza jurídica do poder constituinte? Digo de novo, qual a natureza jurídica do poder constituinte? Há três concepções. Poder de direito, primeira concepção. Poder de fato, segunda concepção. Poder político, terceira concepção.
Isso aqui não tem em todos os manuais. Eu fiz uma reflexão em cima do manual da Flávia Bahia, somando com o manual do Pedro Lenza. Aí, concatenando todas as ideias, você percebe que são 3 perspectivas de natureza jurídica do poder constituinte. Dentro do poder de direito, é aquele trazido pelo Abade Sieyès e demais jusnaturalistas. O que são jusnaturalistas? É o direito natural. Não é um direito positivista, juspositivista, o direito advindo da norma. É um direito advindo da própria natureza humana. Direito à vida. O homem tem direito à vida porque ele nasceu com vida. Tem relação com o divino, justnaturalismo, com a natureza das coisas. Juspositivismo tem a ver com a construção jurídica de um ordenamento jurídico logicamente considerado. Hans Kelsen. Ok? Vamos voltar aqui. Poder de direito para Abad Sieyès e demais jusnaturalistas, pessoas que defendem o justnaturalismo. O poder constituinte é um poder de direito. O poder constituinte teria como fonte principal os valores que são superiores às leis escritas, ou seja, o direito natural e, por isso, o poder de direito. O poder constituinte, então, é advindo do próprio direito natural, que é anterior às leis escritas. Essa é uma concepção do poder constituinte. Uma outra concepção, o poder constituinte é um poder de fato. Já para Hans Kelsen. Kelsen é o pai idealizador do positivismo. Dentre outros positivismos, há positivismos, várias correntes de positivismo, mas o Kelsen é um destaque nessa linha de raciocínio e é o autor principal. Defende que o poder constituinte se legitima pelo próprio poder constituinte e que não havia nenhum alicerce prévio próprio anterior a esse poder, seja de direito natural, seja de direito positivo. Por isso seria um poder de fato. Para os justnaturalistas, não há um direito pré-ordenado, pré-estabelecido, um direito natural ou mesmo um direito positivo a ser respeitado pelo poder constituinte. O poder constituinte é aquele que constitui o próprio ordenamento jurídico, é um poder de fato. Poder político. Paulo Bonavides é um autor brasileiro altamente conceituado, gosto muito dele. Paulo Bonavides sustenta que, em sua origem, o poder constituinte é o poder de direito, mas em sua aplicação seria um poder de fato. Então ele fica num meio termo, uma corrente que adota tanto o justnaturalismo quanto o justpositivismo. É um poder que não se discute, importante para o Estado, é um poder que não se discute e é importante para o Estado e deve ser cumprido pelos cidadãos. Então, para Paulo Bonavides, poder constituinte é um poder político. Teorias do poder constituinte. Natureza jurídica do poder constituinte. 3 possibilidades. Poder de direito, Abad Sieyès. Poder de fato, Hans Kelsen. Poder político, Paulo Bonavides. 3 concepções da natureza jurídica do poder constituinte. Avançando. O poder constituinte pode ser conceituado ainda como o poder que fundamenta uma nova Constituição e a reforma desse texto constitucional e nos Estados federativos o poder que legitima a auto-organização dos Estados-membros por meio de suas próprias constituições, bem como as respectivas reformas dos textos estaduais. Digo de novo, poder constituinte pode ser conceituado, segundo a Flávia Bahia, como o poder que fundamenta uma nova Constituição
A reforma desse texto constitucional, a manipulação desse texto constitucional, e nos Estados federativos, o poder que legitima a auto-organização dos Estados-membros por meio de suas próprias constituições, bem como as respectivas reformas dos textos estaduais. Vocês vão entender melhor esse conceito quando eu explicar poder constituinte originário, poder constituinte derivado, reformador, poder constituinte derivado decorrente. E aí você vai ser desmembrado esse conceito. E aí você vai correlacionar e vai entender melhor o que eu estou dizendo. Não vou avançar agora para não atrapalhar o nosso raciocínio. Titularidade do poder constituinte. Para Flávia Bahia, quem é o titular do poder constituinte? Quem é o titular do poder constituinte? De acordo com o ensinamento do Abade Sieyès, é a nação. Mas hoje, que o Abade Sieyès, ele na verdade ele fez um panfleto na França antes da Revolução Francesa, tratando do poder constituinte. E o poder constituinte, na época, na concepção francesa, antes de 1789, era a própria nação o titular desse poder. Modernamente, entende-se que a nação é o povo. E por isso você vai entender agora porque tem aquele dizer lá do princípio representativo lá, tá? Lá na nossa Constituição. Vamos chegar lá, que você vai entender por que o povo, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Olha como essa frase tem poder, como essa frase ela reflete o poder constituinte. Olha só, o povo é parte da nação. Então, nação é a identidade de língua, cultura e raça. Vamos voltar aqui. Quem é titular do poder constituinte? Para Sieyès é a nação. Mas hoje o titular é o povo. Nação é identidade de língua, cultura e raça. Povo é parte da nação que habita determinado território. Titular de poder constituinte é o povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal, artigo 1º da nossa Constituição. O exercício dessa titularidade pode ocorrer por maneira direta, através de referendo, democracia direta, ou indireta, representantes do povo, democracia representativa. Os poderes constituídos são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, lá no nosso artigo 2º. Lembra que eu pedi para vocês lerem artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Constituição. São fundamentais para você entender o início do raciocínio da Constituição. Por isso são princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito que você tem necessariamente que passar por eles várias vezes para você entender a concepção ampla do nosso poder constituinte, ok? Concepção clássica sobre o que é a Constituição. O que é uma Constituição? O que você entende por Constituição Federal? O que você acha que é uma Constituição? Se você chega... Porque todo mundo já ouviu o Galo cantar algum dia assim, esse daí é inconstitucional, não está previsto na Constituição, é um absurdo, por isso, por aquilo, está ferindo a Constituição, os direitos constitucionais. E o que é uma Constituição? 3 concepções trago agora para você. Concepção sociológica de Ferdinand Lassalle. Preste atenção, porque nas provas eles costumam trocar. Concepção sociológica eles botam Carl Schmitt. Carl Schmitt. E na verdade eles estão trocando a concepção sociológica pela concepção política. Então vou falar aqui agora para você memorizar essas palavras. Concepção sociológica, Ferdinand Lassalle. Concepção política, Carl Schmitt. Concepção jurídica, Kelsen, Hans Kelsen. No seu livro Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen. Vamos voltar aqui. Todos os 3 são excepcionais no seu pensamento, porque eles sintetizam uma visão de mundo sociológica, uma visão de mundo política
e uma visão de mundo jurídica sobre o fenômeno da Constituição. A elaboração deste conceito para Ferdinand Lassalle apresenta na obra O que é uma Constituição. Ele diz assim, essa foi uma obra, a essência da Constituição, que foi fruto, na verdade, de uma palestra que Ferdinand Lassalle fez na Prússia, na época. Se eu não me engano, foi na Prússia, em 1862. Então vamos lá. A elaboração desse conceito é de Ferdinand Lassalle, concepção sociológica da Constituição, apresentado na sua obra O que é uma Constituição, em 1862. Para este autor, a Constituição é, em essência, a soma dos fatores reais de poder que regem um determinado Estado. Guarda isso. A soma dos fatores reais de poder. Vou explicar isso já já. Nesse sentido, a Constituição não é mero produto da razão, algo inventado pelo homem, mas sim o resultado concreto do relacionamento entre as forças sociais. A Constituição escrita é uma mera folha de papel, e só será boa e durável se seus preceitos coincidirem com os fatores reais de poder que regem a sociedade, características do enfoque sociológico. A Constituição é vista mais como fato do que como norma. Prioriza-se a perspectiva do ser e não a do dever ser. A Constituição não está sustentada numa normatividade superior transcendente, como seria o direito natural. Está baseada nas práticas desenvolvidas na sociedade, de acordo com José Afonso da Silva, na sua obra Aplicabilidade da Norma Constitucional, lá na página 26. Enfim, vamos lá. Quando ele fala a soma dos fatores reais de poder, Ferdinand Lassalle quer dizer que em uma sociedade há grupos sociais que desenvolvem determinado poder. Um exemplo, as Forças Armadas, e aí eu incluo polícia, bombeiro, militares de um modo geral, na sociedade, é um grupo de poder. Partidos políticos são grupos de poder. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica são grupos de poder. Determinadas universidades, como um todo, são grupos de poder. A sociedade civil é um grupo de poder. Cada um desses grupos de poder brigam por determinados direitos, deveres, garantias. A Constituição é a soma desses fatores reais de poder, porque agrupa na Constituição, revela na Constituição todos esses interesses, todos esses valores desses grupos que estão convivendo dentro da sociedade. Percebeu o caldo cultural e sociológico que existe aqui dentro e que é transmutado para dentro da Constituição, e por isso a Constituição tem tanto poder, tanta força normativa, porque na verdade ela reflete esses fatores reais de poder emanados diretamente da sociedade. Se isso não acontecesse, se esses dizeres que estão escritos na Constituição fossem vazios de valores sociais intrínsecos, imanentes a essa sociedade, isso seria, para Ferdinand Lassalle, apenas uma folha de papel, que não teria qualquer valor. Ela tem que ter um reflexo direto na sociedade, nesses fatores reais de poder, nesses grupos de poder, para que ela faça sentido para aquela sociedade, naquele determinado tempo histórico, naquele determinado território, naquele determinado local, para aquela determinada nação. Entenderam isso? Esse é o filé mignon da concepção sociológica de Ferdinand Lassalle. Avançando, concepção política de Carl Schmitt. A concepção política de Carl Schmitt trabalha com a seguinte palavra fundamental: decisão política fundamental. Decisão política fundamental, concepção política Carl Schmitt.
Palavra-chave para a concepção sociológica, Ferdinand Lassalle, fatores reais de poder, folha de papel. Estou te dando o bizu aqui das palavras-chave que você vai olhar na prova e vai marcar o X no lugar certo. Entendeu isso? Bizu de prova. Carl Schmitt, concepção política. Este conceito foi concebido por Carl Schmitt para quem a Constituição significaria a decisão política fundamental. Para Carl Schmitt, a diferença entre Constituição e lei constitucional. Também uma diferença que você tem que fazer. Constituição e lei constitucional. A Constituição resulta da manifestação de um poder constituinte que, por intermédio de uma decisão política fundamental, crie e organize o Estado. Assim, o conteúdo próprio da Constituição é simplesmente aquilo que diga respeito à estrutura básica do Estado e sua formação fundamental. A Constituição limita-se-ia, portanto, a disciplinar a reforma do Estado, a forma de governo, o sistema de governo, o regime de governo, a organização e divisão de poderes, o rol de direitos fundamentais. Isso é o núcleo fundamental para uma Constituição. O que está fora desse rol, forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime de governo, organização e divisão de poderes e rol de direitos individuais, aqui direitos fundamentais, seria lei constitucional e não Constituição. Entenderam isso? Constituiria a decisão política fundamental na nossa Constituição apenas os seguintes dispositivos. E aí eu trago aqui para exemplificar para você o que seria a decisão política fundamental na nossa Constituição. Aqui, de acordo com Carl Schmitt, decisão política fundamental seria lá o artigo 1º, que eu mando vocês lerem direto, e o primeiro parágrafo único, que aqui traz, o artigo 1º traz forma de Estado e forma de governo. Qual é a nossa forma de Estado, federação? Qual é a forma de governo, república? O sistema de governo presidencialista. Entendeu? Artigo 2º trabalha com a divisão de poderes, divisão, harmonia e independência dos poderes e da base da organização do sistema presidencialista. Aí tem aqui o artigo 5º, direitos fundamentais, artigo 12, também direitos fundamentais, direito à nacionalidade, artigo 14, também direitos fundamentais, lá nos direitos políticos. Declaração dos direitos individuais. Aí aqui organização do Estado, organização do 18 ao 43, do 145 ao 162, organização federal e distribuição de competências, além do artigo 44 ao 125, que trata da organização de cada um dos entes, de cada um dos poderes. Trabalha aqui do 44, de antes aqui o poder legislativo, depois na sequência vem o poder executivo e por fim o poder judiciário, que vai desaguar lá no 125, com o poder judiciário estadual, que a gente vai ver mais à frente quando trabalhar auditoria militar, ok? Para tratar de organização de cada um dos 3 poderes, as leis constitucionais, por sua vez, são todas aquelas normas inscritas na Constituição, mas que não têm a natureza de decisão política fundamental. Estas normas só se tornam constitucionais em virtude do documento em que estão inseridas. A matéria de que tratam poderiam muito bem ser relegada à legislação ordinária. Aí tem aqui aquele exemplo do Colégio Pedro II, que seria para o Carl Schmitt não fazendo parte da Constituição, mas mera lei constitucional, que trata lá do Colégio Pedro II, artigo 242, parágrafo 2º da Constituição Federal. Entenderam isso? Carl Schmitt, concepção política, decisão política fundamental, Constituição e lei constitucional. Mastigadíssimo para você aqui. Concepção jurídica, Kelsen, Hans Kelsen, no seu livro Teoria Pura do Direito. Eu trouxe aqui a pirâmide de Kelsen. Na verdade, o Kelsen não faz isso no livro, mas isso virou uma moda. E aí você tem que se ligar nessa moda aqui, que é a pirâmide aqui de Kelsen. A teoria pura do direito, na verdade, trabalha com essas concepções aqui.
e não com a pirâmide propriamente dita. Mas popularizou-se falar da pirâmide de Kelvin. Na verdade, é uma construção didática para explicar a teoria de Kelvin. Entendeu? Vamos lá. Nessa concepção da pirâmide, a Constituição estaria no topo da pirâmide e, na sequência, até a base, as leis infraconstitucionais. Vamos avançar aqui. A Constituição é a norma pura, é um dever ser. Por que um dever ser? O ser é o que é o ser em sociedade, é o agir humano. O dever ser é a normatividade, é o que o ser humano deveria fazer para viver em sociedade. É a norma regra, é a norma princípio, é uma norma de conduta na sociedade, é fruto do puro direito. Entenderam isso? Dever ser. Não há fundamento sociológico ou político, é pura norma. A Constituição é norma pura fundamental. Kelsen dá dois sentidos à palavra Constituição: sentido jurídico político, sentido jurídico político, sentido lógico jurídico. Percebeu que o jurídico está na frente e o jurídico está atrás. E aí você vai mudar aqui, ó, positivo e lógico. Ó, o bizu. E aqui jurídico, jurídico, ok? Jurídico positivo, jurídico lógico jurídico. O jurídico positivo, o que diz Kelsen sobre essa concepção? Sentidos da palavra Constituição. O sentido jurídico positivo, direito positivo, é norma escrita ou posta pelo homem. Pirâmide das leis. Princípio da compatibilidade vertical entre as normas inferiores e superiores. Quando ele fala do princípio de compatibilidade vertical, o que significa isso? Compatibilidade vertical significa que as normas abaixo da Constituição têm que ser compatíveis com a hierarquia superior, a sua compatibilidade até chegar à Constituição. Isso seria compatibilidade vertical. As normas infraconstitucionais têm que ser compatíveis com a própria Constituição, de onde tira o seu fundamento de validade. Então, o princípio da compatibilidade vertical entre as normas inferiores e superiores. No topo da pirâmide há uma norma suprema que impõe a compatibilidade para todas as inferiores. Essa norma é a Constituição. O lógico jurídico. O lógico jurídico. O lógico jurídico. A norma inferior encontra seu fundamento de validade na norma que lhe for superior. A Constituição encontra o seu fundamento de validade não no direito posto, mas no plano pressuposto lógico, tendo natureza jurídica, mas em plano pressuposto, ou seja, a norma hipotética fundamental, que é a Constituição no sentido lógico jurídico. Então, trazendo aqui a miúde para você entender agora o contexto. Você tem a Constituição, no sentido piramidal, sentido lógico positivo. As normas infraconstitucionais, pelo princípio da compatibilidade vertical, vão subindo a pirâmide dentro de compatibilidades até chegar à Constituição no topo da pirâmide, compatível com as demais normas. As normas abaixo da Constituição têm validade a partir do seu pressuposto, que é a Constituição. E quem valida nessa concepção a Constituição? Aí entra a sacação do Kelsen. Para que essa estrutura piramidal tenha sentido lógico e que o argumento dele ganhe sustentação, ele cria um raciocínio abstrato e diz o seguinte: quem valida a Constituição não é o próprio ordenamento jurídico como um todo, mas quem valida a Constituição é uma norma hipotética fundamental que está fora do ordenamento jurídico. É um pressuposto lógico fundamental. Não no direito posto, no plano pressuposto lógico, tendo natureza jurídica, mas em plano pressuposto, ou seja, a norma hipotética fundamental que é a Constituição no sentido lógico jurídico. Entendeu? Aí essa Constituição, ela tem um pressuposto lógico acima dela e de lá ela tira sua validade.
esse pressuposto lógico, para mim, a natureza jurídica da própria Constituição, dentro daquelas três possibilidades que eu falei lá em cima. Do poder constituinte, poder de direito, poder de fato, poder político. Entendeu? Essas são as três concepções de Constituição, de acordo com a teoria clássica, e alguns pormenores aqui explicados a vocês. Ok? Vamos avançar agora para um segundo slide aqui com outro resumo, trazendo mais a miúde agora outras questões aqui. Agora a gente vai esmiuçar um pouco mais os termos que foram tratados no slide anterior, né? No resumo anterior, que fala quais são as espécies do poder constituinte. Quais são as espécies do poder constituinte? Poder constituinte originário, PCO. Poder constituinte originário, PCO. Aí, no livro do Pedro Lenza, ele traz outras nomenclaturas para dizer a mesma coisa. Sinônimo de poder constituinte originário, poder constituinte inicial, poder constituinte inaugural, poder constituinte genuíno ou poder constituinte de primeiro grau. Todos sinônimos de poder constituinte originário. Se vier na sua prova poder constituinte ou poder inicial ou poder inaugural ou poder genuíno ou poder de primeiro grau, está falando sobre poder constituinte originário, que é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica anterior ou precedente. Ok? Características desse poder constituinte original. Ele é inicial, ele é autônomo, ele é ilimitado, ele é incondicionado e soberano e ele é permanente. Digo de novo, ele é inicial, ele é autônomo, ele é ilimitado, ele é incondicionado e soberano e ele é permanente. Por inicial, o que entende Pedro Lenza? Instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica anterior. Poder constituinte originário inicial. Ele inicia um outro ordenamento jurídico. Ele é autônomo, visto que a estrutura da nova Constituição será determinada autonomamente por quem exerce o poder constituinte originário. Ilimitado juridicamente, não há limites anteriores a ele, no sentido de que não tenho de respeitar os limites postos pelo direito anterior, com as ressalvas de seguir indicadas e que a seguir indicadas e que passam a ser uma tendência para os concursos públicos. Aí ele faz essas ressalvas aqui, o próprio Pedro Lenza, incondicionada, soberana, permanente. Então aqui, ó, ele também é incondicionado e soberano na tomada de suas decisões porque não tem de submeter-se a qualquer forma prefixada de manifestação. Além disso, ele é permanente, já que o poder constituinte originário não se esgota com a edição de nova Constituição, sobrevivendo a ela e fora dela como forma de expressão da liberdade humana em verdadeira ideia de subsistência. Também é formal. É o ato de criação, propriamente dito. Aqui, característica formal e material do PCO. Formal é o ato de criação propriamente dito e que atribui a roupagem com o status constitucional a um complexo normativo. No sentido material, é o lado substancial do poder constituinte originário, qualificando o direito constitucional formal com o status de norma constitucional. Assim será o orientador da atividade do constituinte originário formal, que por sua vez será responsável pela roupagem constitucional, o material. Diz o que é
constitucional. O formal materializa e sedimenta como Constituição. O material precede o formal, estando ambos interligados. Então aqui o autor vai dizendo assim, ele sintetiza aqui, ó, assim será o orientador da atividade do poder constituinte, originário e formal, e aí ele fala que é formal, que é a roupagem da Constituição, é a forma da Constituição. E o material é o conteúdo dessa Constituição, é o que está dentro da Constituição, é, o, é a substância, digamos assim. Entendeu? E aí, ó, duas são as formas de expressão da Constituição. Ó, duas formas de expressão do poder constituinte, que pode ser um poder constituinte outorgado, mandado, imposto por outorga, ou pode ser feito por promulgação, através da Assembleia Constituinte, convenção, de acordo com o poder popular. Outorga, outorgado, mandado, determinado, promulgado, acordado, de acordo com a Assembleia Constituinte, de acordo com a vontade do povo. Outorga, caracteriza pela declaração unilateral do agente revolucionário, movimento revolucionário, impõe a Constituição. 1824, poder imperial. 1937, Getúlio Vargas no Estado Novo. 1967, ditadura militar. O emendão de 69, também ditadura militar. Lembrando que a Constituição de 46 já havia sido suplantada pelo golpe de 64. E aí uns vão dizer que é revolução, outros vão dizer que é golpe, enfim, o autor do livro diz que é golpe. E aí eu não vou discutir com o autor. Se aparecer na prova golpe, é golpe, revolução é revolução. E a gente vai seguir o que a banca mandou seguir. Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção, por seu turno, nasce da deliberação da representação popular, destacando-se os seguintes exemplos. Constituição Federal de 1891, que é a República, é a virada da monarquia para a República. 1891. 1934, o primeiro governo Vargas, por eleição. 1946, também uma Constituição democrática. E 1988, a nossa Constituição dita cidadã. Beleza? Eu vou depois mandar para vocês no YouTube a declaração lá do Ulisses Guimarães sobre o poder constituinte, porque dali é maneiro. Todo poder. Aí tem os dizeres lá do Ulisses Guimarães e assim vai. Isso faz parte da nossa história, né? Vamos lá. O poder constituinte derivado reformador, PCDR, Poder Constituinte Derivado Reformador. Pode prestar atenção que eu vou jogando siglas para você memorizar. Aí você faz o seu mnemônico da forma que você entende melhor, entendeu? Vamos lá. Também denominado instituído, constituído, secundário, de segundo grau ou remanescente. PCDR, Poder Constituinte Derivado Reformador, também denominado instituído, constituído, secundário, de segundo grau ou remanescente. Diferente do PCO. O PCDR, característica, chamado por alguns de competência reformadora, tem a capacidade de modificar a Constituição Federal por meio de um procedimento específico. São as emendas constitucionais, sacou? Então, sem que haja uma verdadeira revolução. O poder de reforma constitucional, assim, tem natureza jurídica, ao contrário do ordinário, que é um poder de fato, um poder político, ou, segundo alguns, uma força ou energia social. Nesse momento, já adiantamos aí, quem está dizendo é o Pedro Denza, algumas características do poder de reforma decorrente de sua natureza constituída, instituída ou de segundo grau. Como vimos, o contrário do ordinário, que é incondicionado, o derivado é condicionado pelas regras colocadas pelo ordinário. Este último, sim, um poder de fato, que tudo pode. Enfim, o originário permitiu a alteração de sua obra, mas estabeleceu alguns limites, como o quórum qualificado de 3/5 em cada casa, por 2 turnos de votos para aprovação de emendas. Então, ele vai traçando os limites
para a emenda da Constituição, que estão previstos, e também é de leitura obrigatória, lá no artigo 60 da Constituição. O artigo 60 cai muito na sua prova. O artigo 60, poder constituinte. Sempre tem uma questão desse artigo 60 da Constituição Federal. Dessa forma, além das limitações expressas ou explícitas, formais e procedimentais, artigo 60, inciso 1º, 2º, 3º, parágrafo 2º, 3º e 5º, as circunstanciais, artigo 60, parágrafo 1º, e materiais, 60, parágrafo 4º. A doutrina identifica também as limitações implícitas, como impossibilidade de se alterar o titular do poder constituinte originário e o titular do poder constituinte derivado reformador, bem como a possibilidade de se violar as limitações expressas, não tendo sido adotada no Brasil, portanto, a teoria da dupla revisão. Ou seja, uma primeira revisão acabando com as limitações expressas e a segunda reformando aquilo que era proibido. Tranquilo isso. Leia com calma, leia os artigos que foram indicados, principalmente o artigo 60, de cabo a rabo. Entendeu? O 60 é curto. Artigo 60, inciso 1, 2, 3, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. Lê isso lá, lê de novo, lê outra vez. Aí você lê o resumo, você vai entender o que eu estou dizendo. Não dá para eu ler para você. Não sou eu que vou fazer a prova. Eu já fiz. Mais de uma. E passei em todas, graças a Deus. Porque me esforcei muito. E você também vai fazer por onde vai passar. Tenho fé em Deus que você vai passar. Você vai passar. Basta você querer. Você tem que querer e tem que agir. Tem que querer e tem que agir. Só a ação modifica a realidade. Faça por merecer. Deus está vendo e vai te abençoar. Dentro das características ainda, subordinado, condicionado, limitado e Aí o Pedro Lenza vai explicar o que é subordinado, por que é condicionado, por que é limitado. É subordinado, pois as suas modificações, reformador e decorrente encontram fundamento na validade na Constituição Federal. Por isso, ele é subordinado à própria Constituição Federal e deve respeitá-la, sob pena de declaração de inconstitucionalidade. A exteriorização das espécies normativas baseadas nesse poder, emendas e normas constitucionais estaduais, deve ser realizada, então, emendas à Constituição Federais e normas constitucionais estaduais. Então, você tem poder constituinte derivado decorrente, constituições estaduais. É o que faz acontecer a Constituição Estadual. E o poder constituinte derivado reformador, que são as reformas no próprio texto constitucional federal. Entendeu? Deve ser realizado em razão de sua condicionante, em harmonia com a Constituição Federal. Ou seja, quem condiciona o poder constituinte derivado é a Constituição. E onde ele vai encontrar limite? Na própria Constituição Federal. Que se fazem presentes de acordo com as normas que devem ser obedecidas para a sua elaboração, bem como o conteúdo que não pode ser desrespeitado. Beleza? Aí agora a gente vai explicar que o poder constituinte decorrente, que é aquele que vai permitir com que os Estados-membros tenham as suas próprias constituições, porque o Estado-membro e a União são entes do Estado Federal, são entes da Federação, União, Estados, municípios. Os municípios não têm Constituição, salvo lá o DF, o Distrito Federal, porque tem natureza jurídica de Estado e de município, aí tem toda uma discussão jurídica por detrás disso, que não vem ao caso agora, mas vamos analisar o poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado decorrente, assim como o reformador, pode ser derivado do originário e por ele criado, e também é também jurídico e encontra os seus parâmetros de manifestação nas regras estabelecidas pelo originário. Sua missão é estruturar a Constituição dos Estados-membros, ou em momento seguinte, havendo necessidade de adequação e reformulação, modificá-la. Tal competência decorre da capacidade de auto-organização estabelecida pelo poder constituinte originário.
Como veremos ao tratar dos Estados-membros, no tópico Federação, a eles foi atribuída autonomia manifestada pela capacidade de auto-organização, artigo 25, caput. Falando ainda do autogoverno, artigo 27, 28 e 125, que estabelecem regras para a estruturação dos poderes legislativo, Assembleia Legislativa, Executivo, Governador do Estado e Judiciário, tribunais e juízes, e a auto-organização. Então ele tem algumas autonomias, auto-organização, auto-administração, autogoverno. E aí traz as suas regras próprias. Por isso é importante você ler a Constituição. Tudo está previsto ali. Regras de competência legislativa e não legislativa, que serão oportunamente estudadas aqui. Segundo Ana Cláudia de Cunha Ferraz, aqui, o Pedro Lenza cita essa autora, em uma de suas mais completas monografias sobre o tema de direito pátrio, o poder constituinte derivado da decorrência se divide em duas modalidades. Aí ela diz o que é essas duas modalidades. Poder constituinte decorrente inicial, instituidor ou institucionalizador. É responsável pela elaboração da Constituição Estadual. Estabelece a organização fundamental das entidades componentes do Estado Federal. Então, cada Estado tem sua própria Constituição. Tem o poder constituinte decorrente em caráter de complementariedade em relação à Constituição. Destina-se a perfazer a obra do poder constituinte originário nos Estados Federais, para estabelecer, em cada qual, a sua respectiva Constituição Estadual. E tem o poder constituinte decorrente de revisão estadual, que é o poder decorrente do segundo grau, que, se você verificar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tem a Constituição, poder constituinte decorrente inicial. E tem o poder constituinte decorrente reformador, revisão da própria Constituição Estadual. Você vai verificar que tem emendas a essa Constituição do Estado, igual tem emendas na Constituição Federal. E aqui a autora desdobra isso, dizendo que essas emendas são frutos do poder constituinte decorrente de revisão estadual, poder decorrente de segundo grau. E ela explica poder de primeiro grau e poder de segundo grau. Se vier na sua prova, não é surpresa, está aqui. Então você leia mais uma vez isso aqui, beleza? Tem a finalidade de modificar o texto da Constituição Estadual, implementando as reformas necessárias e justificadas e nos limites colocados na própria Constituição Estadual. Nesse sentido, por derivar de um poder que já derivou de outro, caracteriza como de segundo grau e na esfera federal. Então, ele deriva do derivador, entendeu? Por isso, ele é emenda do poder constituinte derivado. A eficácia na aplicabilidade das normas constitucionais. Eficácia na aplicabilidade das normas constitucionais. Aqui eu vou abrir um parênteses para um próximo vídeo. A gente vai ficar aqui para o segundo vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo aqui, porque esse aqui é um tema que também cai na sua prova, ele despenca na sua prova. Então a gente vai trabalhar também esse tema aqui de maneira... Eu vou emendar nesse vídeo aqui, para não... acho que não vai ficar tão longo não, mas aqui é fundamental você ter aqui nesse ponto 3, esses 3 pontos aqui do edital, cara, eles caíram sempre nas 2 provas anteriores. Então, fica ligado e aprenda. Eu ainda vou dar mais uns bizus para você e você vai sair daqui sabendo esse tema aqui do edital. Vamos lá. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Norma constitucional de eficácia plena. O que há uma divisão aqui que José Afonso da Silva faz em seu livro Aplicabilidade das Normas Constitucionais, que é repetido em vários livros de direito constitucional. E nesses 2 livros adotados pela banca, não é diferente. Tanto Pedro Lenza quanto a Flávia Bahia adotam essa terminologia. Então, vamos lá. Normas constitucionais de eficácia plena. Também há normas constitucionais de eficácia contida,
E, em seguida, normas constitucionais de eficácia limitada. Normalmente cai diferença entre esses três pontos. Vamos lá. Normas constitucionais de eficácia plena. Normas constitucionais de eficácia plena ou aplicabilidade direta, imediata e integral. Normas de eficácia plena, direta, imediata, integral. São aquelas normas da Constituição que no momento que esta entra em vigor, ou seja, no momento que a Constituição entra em vigor, estão aptas a produzir todos os seus efeitos independentes da norma integrativa infraconstitucional. Situação esta que pode ser observada também na hipótese de introdução de novos preceitos por emendas à Constituição, ou na hipótese do artigo 5º, parágrafo 3º, que fala dos requisitos para emenda constitucional. E também para o ingresso de tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico com status de norma constitucional. Em regra, criam órgãos e atribuem aos entes federativos competências. Não têm a necessidade de serem integradas. Aproximam-se de uma doutrina clássica norte-americana chamada de normas autoaplicáveis, self-executing, self-enforcing ou self-acting. Então, olha só, normas autoaplicáveis, normas não autoaplicáveis, normas bastantes em si mesmas, normas não bastantes em si mesmas. Normas autoaplicáveis são aquelas de eficácia plena, que não precisam de complemento da norma infraconstitucional para que produza seus efeitos no ordenamento jurídico. Elas são aplicadas de plano no ordenamento jurídico. Entendeu? São as que recebem... Para o Gerafone, destaque que as normas constitucionais de eficácia plena são as que recebem do Constituinte normatividade suficiente à sua incidência imediata. Situa-se propriamente entre os elementos orgânicos da Constituição. Não necessitam de providência normativa ulterior para a sua aplicação. Criam situações objetivas de vantagem e de vínculo desde logo exigível. Exemplo: homens e mulheres são iguais perante a lei. Norma autoaplicável. Dentre outros exemplos. Norma de eficácia contida. As normas de eficácia contida ou prospectiva têm aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral. Então, diferença para a plena é que ela é não integral. A contida é não integral, mas ela também é direta e ela também é imediata. Então, normas de eficácia plena e normas de eficácia contida têm aplicabilidade direta e imediata. A diferença é que na contida ela é não integral, na plena ela é integral. Vou explicar. Na plena, ela é integralmente aplicada. Na contida, mesmo que você aplique ela integralmente, vai ter um pedaço que vai conter essa norma. Vou explicar melhor. Embora tenha condições de que, quando da promulgação da nova Constituição ou da entrada em vigor, ou diante da introdução de novos preceitos por emendas à Constituição, ou na hipótese do artigo 5º, parágrafo 3º, produzindo todos os seus efeitos, poderá haver uma redução de sua abrangência. Lá o artigo 5º, inciso 13 da Constituição,
salvo o melhor juízo. Deixa eu ver aqui. Artigo 5º, inciso 13. Vamos lá. Vou dar um exemplo para você aqui para ficar claro, para não ter ruído na comunicação. Artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vou te dar um outro bizu aqui, ó. Quer ver um exemplo? Ó, olha a diferença. Olha aqui, eu falei do 13, que é a lei estabelecer. Olha como ela contém aqui a aplicação. Ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, você pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Você pode se formar em direito, mas para que você exerça a advocacia, o Estatuto da Ordem dos Advogados prevê que você passe na ordem, na prova da ordem dos advogados. Você tem que ter a OAB. Então ela restringe, ela contém aquela norma que é auto-aplicável. Ela tem eficácia imediata, não é integral, porque é contida por uma norma infralegal. Aqui, artigo 5º, inciso 13, é o exemplo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Diferente, por exemplo, aqui, ó, vou te dar uma de eficácia plena. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Outro exemplo. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tem alguma limitação aqui? São poderes harmônicos, independentes da União. Não tem lei que restringe, que amplie, não tem nada disso. Entenderam? Aí você vê aqui. Como será visto no item, ao contrário do que ocorre com as normas constitucionais de eficácia limitada. E aí aqui é controvérsia, que aqui é o bizu. A norma de eficácia plena, você já vê de cara que ela é auto-aplicável. Agora, a norma de eficácia contida e a norma de eficácia limitada, você vai ter dúvida, mas não terá mais. Teria dúvida se não tivesse assistido essa aula. Mas você já sabe que a norma de eficácia contida, ela é direta, de aplicabilidade direta e imediata, mas ela não é integral. A nossa limitada, como será visto no seguinte, relações às quais o poder, o órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora amplia o âmbito de sua eficácia e aplicabilidade no tocante às normas constitucionais de eficácia contida. Percebemos verdadeira limitação, restrição à eficácia e aplicabilidade. A restrição da referida norma constitucional pode se concretizar não só através da lei infraconstitucional, mas também em outras situações pela incidência de normas da própria Constituição, desde que ocorram certos pressupostos de fato. Por exemplo, a declaração do estado de defesa ou do estado de sítio limitando diversos direitos, porque a própria Constituição pode limitar a Constituição. Só você ler o artigo 136, parágrafo 1º e 139. Além da restrição de eficácia das referidas normas de eficácia contida tanto por lei como por outras normas constitucionais, conforme referido acima, a restrição poderá implementar-se em outras situações, por motivo de ordem pública, bom costumes e paz social, conceitos vagos cuja redução se efetiva pela administração pública. Enquanto não materializado o fato da restrição, a norma tem eficácia plena. Aí ele traz aqui o exemplo do artigo 5º, inciso 13, que eu tinha lido para vocês, que assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, garante seu direito ao livre exercício
profissional. Mas uma lei, por exemplo, o Estatuto da Ordem, pode exigir que para os tornados advogados sejam aprovados, para os que se tornem advogados, sejam aprovados em um exame da ordem. Sem essa aprovação, infelizmente, não poderá exercer a profissão de advogado, sendo apenas bacharel em direito. O que a lei infraconstitucional faz é reduzir a amplitude do direito constitucional assegurado. E essa frase aqui final te dá o bizu para a prova. O que a lei infraconstitucional fez? Reduziu a amplitude. Aí agora é o filé do filé. Olha só. Se a lei só reduziu a amplitude, ela é contida. Se sem a lei ela não pode ser aplicada, ela é limitada. Se não houver lei, aquela norma constitucional não puder ser aplicada, ela é limitada. Avançando. Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas normas que, de imediato, no momento que a Constituição é promulgada ou entra em vigor, ou diante da introdução de novos preceitos por emenda à Constituição, ou na hipótese do artigo 5º e parágrafo 3º, não tem o condão de produzir todos os seus efeitos, precisando de norma regulamentadora infraconstitucional a ser editada pelo poder, órgão ou autoridade competente, até mesmo de integração por meio de emenda constitucional, como se observou nos termos do artigo 4º da emenda constitucional 47 de 2005, que são, portanto, de aplicabilidade indireta, imediata e reduzida, ou, segundo alguns autores, aplicabilidade diferida. Norma constitucional de eficácia limitada. Ela tem aplicabilidade indireta, imediata, reduzida, aplicabilidade diferida. Devemos salientar que, ao contrário da doutrina norte-americana, José Afonso da Silva, concordando com a opinião de Vésio Crassifulli, que é o italiano Vésio Crassifulli, de onde o José Afonso da Silva traz parte dessa doutrina, observa que as normas constitucionais de eficácia limitada produzem um mínimo efeito, ou ao menos o efeito de vincular o legislador infraconstitucional ou seus vetores. Assim, José Afonso, em sede conclusiva, assevera que a referida norma tem ao menos eficácia jurídica imediata, direta e vinculante, já que estabelecem um dever para o legislador ordinário, condicionam a legislação futura com a consequência de serem inconstitucionais as leis ou atos que aferirem, e informam a concepção do Estado e da sociedade e inspiram sua ordenação jurídica mediante atribuição dos fins sociais, proteção do valor de justiça social e revelação dos componentes do bem comum. Constituem sentido teleológico para a interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas, condicionam atividades discricionárias da administração e do judiciário, criam situações jurídicas subjetivas que vão de vantagem ou de desvantagem, todas elas, em um momento seguinte, conclui o mestre, possuem eficácia abrogativa da legislação precedente incompatível. Aí cita Geraldo Ataliba, um tributarista famoso, dirigia paralisante da eficácia destas leis sem abrogá-las, nosso acréscimo, e cria situações subjetivas simples de interesse legítimo. Todos, enfim, geram situações subjetivas de vínculo. Então, mesmo ela sendo limitada, ela tem eficácia no ordenamento jurídico. Ela não tem eficácia plena, não tem eficácia contida. Ela tem uma eficácia limitada, mas guarda alguma eficácia. Por isso ele elenca essa série de situações aqui em que as normas constitucionais de eficácia limitada também podem produzir determinados efeitos. Entenderam? É isso. Vamos em frente e até a próxima aula. Forte abraço a todos.